Salve curso de administração da faculdade SMG. Vamos à parte 3 da nossa aula sobre gestão estratégica de marketing, né? A gente está vendo as estratégias competitivas, a gente já teve duas aulas, né? A parte 1 e a parte 2, e agora a gente vai para a parte 3 dessa aula, que fala muito sobre Michael Porter, que a gente traz bastante exemplos do livro do Kotler, né? E aí a gente vai aprender mais um pouquinho sobre as estratégias competitivas, tá certo? Eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou SMG. E aí pessoal, mais uma aula de marketing estratégico, né? Estamos aqui mais uma manhã, eu pelo menos só de manhã, né? Não sei se vocês vão assistir essa aula à noite, à tarde, né? Mas eu tô aqui bem cedinho de novo, mais uma aulinha. Essa é a parte 3, né, daquela apostila que nós começamos agora nesse segundo bimestre, né? Que fala da gestão estratégica de marketing. Aí eu trouxe para vocês as estratégias competitivas, tá? Tudo baseado naquele livro do Kotler, o 14ª edição, né? Com um material riquíssimo de Michael Porter, que fala sobre estratégia. Talvez um dos autores mais renomados, talvez mais conhecido, né, do mundo da administração, que trata das estratégias, né? Fala da gestão estratégica, fala do planejamento estratégico, das estratégias de marketing e das forças que influenciam as estratégias e os planos das empresas, certo? Então, dessa forma, a gente precisa ter um conhecimento, mesmo que lá na disciplina de planejamento estratégico de vocês, né, de gestão estratégica, eu poderia dizer, vocês tenham um aprofundamento um pouco maior a respeito desses assuntos, né? Mas não deixa de ser importante trazer aqui para vocês, dentro do marketing estratégico, o que é a gestão estratégica, o que é a estratégia de marketing, a estratégia propriamente dita e a estratégia de marketing, porque a gente vai usar muito, ela faz parte integrante do marketing, não tem como viver ou sobreviver sem a estratégia. Então, sendo de uma forma tão importante, a gente não pode deixar de ver também, né? Inclusive faz parte da nossa ementa que precisamos cumprir, tá? Sobre o marketing estratégico. Bom, na aula passada a gente viu a parte 2, eu vou mostrar para vocês a tela, dá uma olhadinha aí, ó. Marketing estratégico, quarto, quinto períodos, parte 2. Né? Então a gente está dando continuidade aqui da gestão estratégica de marketing com as estratégias competitivas de Michael Porter, que nós passamos na aula passada, né? Nessa tela aí. E também trabalhando as 5 forças competitivas de Porter, né? Na aula passada, então, eu abordei as entrantes em potenciais, a pressão dos produtos substitutos, o poder de negociação com os compradores, o poder de negociação entre fornecedores, e também respondi o que significa competir. Trouxe até uma figura ali, né, para vocês. Encerrei falando de uma nota aqui sobre estratégia, tá? Uma atividadezinha. E hoje na parte 3, né, a gente vai ver alguns outros assuntos, principalmente sobre o marketing estratégico. Esta aula será puramente sobre marketing estratégico, né, já que já vimos as estratégias competitivas e as forças competitivas, né? Também a gente vai ver lá no final uma nota lá que eu falo sobre a miopia do marketing, né? As coisas que a gente não enxerga tão bem, tá certo? Pode dar uma olhadinha aqui. Então, pessoal, a gente vai iniciar a nossa aula falando sobre marketing estratégico. Eu vou tentar trabalhar um pouco mais na parte mais
pura do marketing, da estratégia do marketing, né, para que vocês possam assim ter um direcionamento mais restrito, menos abrangente, como a gente trabalhou nas forças de Porter, por exemplo, que aí ele pega toda a organização, incluindo o marketing, claro, né? E a gente também vai se ater um pouco, né, nos detalhes, né, nas variáveis que são as variáveis controláveis ou relativamente controláveis e algumas incontroláveis que a gente tem em mãos, né, tem nas mãos para poder trabalhar, desenvolver essas estratégias, colocar em prática, depois fazer o controle e também a avaliação, né, desse material aqui, tá certo? Então eu vou começar com vocês falando sobre o marketing estratégico. Veja, o marketing estratégico. As estratégias de marketing, de modo geral, baseiam-se nos estudos detalhados das variáveis controláveis ou relativamente controláveis e das variáveis incontroláveis. As variáveis controláveis são aquelas passíveis de gerenciamento, que podem ser redimensionadas ou modificadas conforme as necessidades empresariais e as exigências do mercado. São políticas de produto ou serviços, políticas de preço, políticas de distribuição e políticas de comunicação. Olha os 4 P's aí, gente. As variáveis incontroláveis se dividem em forças macroambientais e microambientais e não podem ser gerenciadas por nenhuma empresa, pois são forças externas que influenciam as ações de marketing de todos os competidores do mercado, conforme Kotler 2000. Veja, pessoal, eu venho falando para vocês já há algum tempo, tá? Sobre essas variáveis controláveis e as variáveis incontroláveis. Aí dentro desse material, a gente acaba mostrando para vocês, tá, com essa ideia que o autor trouxe aqui, tá, e ele dizendo que as estratégias de marketing, né, de modo geral, ela baseia-se nos estudos detalhados das variáveis controláveis ou relativamente incontroláveis e as incontroláveis. Se a gente fizer um desenho estrutural, né, um organograma da empresa, eu posso mostrar direitinho que a parte interna é o microambiente, né? Departamentos, níveis, tudo aquilo que está inserido dentro da organização. E se eu consigo controlar? Sim, faz parte dos meus departamentos. Se eu quiser investir mais em um departamento, menos em outro, se eu quiser modificar as políticas de preços, as políticas de diretrizes da empresa, eu posso fazer, porque eu tenho controle, né? Ela está no meu microambiente, mas eu tenho controle sobre essas ações. Já aquelas variáveis que são relativamente controláveis, ela pode estar inserida ali no nosso microambiente, interagindo com o nosso microambiente, os recursos humanos, por exemplo, né, que tem uma ligação ali do lado de fora com sindicatos, com conselhos, né, Ministério do Trabalho, e aí algumas coisas eu até controlo, né? Se o sindicato pede para fazer alguma coisa, eu posso fazer ou não, ou me opor. Se eu vou ter problema, aí é outra coisa, vai depender muito da interpretação jurídica, né? Então algumas coisas aí, como sindicatos, conselhos, bancos, por exemplo, eu vou ter que trabalhar e parcialmente eu consigo controlar. Já as variáveis incontroláveis, elas estão normalmente no macroambiente e eu não tenho controle sobre elas. São aquelas 6 forças ambientais que nós tratamos lá no primeiro bimestre, tá? Que vai falar sobre as leis, né, que é o político social ou político legal, que vai falar sobre a sociedade, né, que é a sociedade e cultura, né, ambiente sociocultural,
as tecnologias, essas tecnologias que vêm de fora, não a que eu tenho dentro da organização que eu mesmo desenvolvi, que é o ambiente tecnológico, tá? O ambiente natural, que é o meio ambiente, isso que eu sempre falo para vocês, sem tomar cuidado para não degradar, não poluir, tá? Depois nós temos o ambiente demográfico, que é o ambiente que a gente não tem controle, mas a gente tem conhecimento, a gente sabe sobre a nossa população, sabe tudo que ocorre num país em relação à demografia. Se bem que agora esse governo está tentando não fazer um novo censo que está na nossa Constituição, que é obrigatório fazer. Tivemos que ter até a interferência do STF aí para que fosse feito o censo. É um absurdo o que estão fazendo com o nosso país, né? Mas tudo bem, né? Tudo passa. Tá? Também, por último, o ambiente... qual o ambiente que eu não falei ainda aqui? É o ambiente sociocultural, tecnológico, político-legal, natural, demográfico e o econômico. O ambiente econômico é um ambiente muito importante porque trata das nossas finanças. Se tivermos problema financeiro de entrada ou de saída, ou até mesmo de algum fornecedor, de algum cliente, isso pode interferir aqui dentro da organização. Então eu tenho um certo controle econômico no microambiente, mas não tenho no macro, porque se houver alta do dólar, bolsa de valores, se eu tenho produtos importados, se eu tenho pacotes econômicos do governo, aumento de impostos, entre outras coisas, eu vou ter problemas econômicos dentro da organização. Tá? Um cuidado bem grande que temos que ter a respeito de tudo isso aí, tá certo? Vamos lá, vamos continuar porque temos bastante matéria aqui para a gente ver, né? Continuando então sobre o marketing estratégico. Dá uma olhadinha na tela. Os vários tipos de estratégias mercadológicas vêm levando a uma extensão das funções do profissional de marketing. Distingue-se as atividades de marketing em dois blocos a saber. Um é o marketing estratégico e outro é o marketing operacional. Eu já comentei isso com vocês em outra oportunidade, né? Superficialmente, mas hoje eu volto a falar porque está no nosso material de aula de hoje. Então, o que é o marketing estratégico? É relativo às funções que procedem à produção e à venda do produto. Inclui o estudo de mercado, a escolha do mercado-alvo, a concepção do produto, a fixação do preço, a escolha dos canais de distribuição e a elaboração de uma estratégia de comunicação e produção. Veja que tem um monte de coisa envolvida aqui nesta parte que chamamos de marketing estratégico. Já o marketing operacional designa as operações de marketing posteriores à produção, tais como a criação, o desenvolvimento de campanhas de publicidade e promoção, a ação dos vendedores e de marketing direto, a distribuição dos produtos e merchandising e os serviços pós-venda. A gente consegue já perceber uma certa diferença nesses dois tipos de marketing. Pode olhar aqui, tá? Então, os vários tipos de estratégias mercadológicas, né, que vem levando à extensão das funções dos profissionais de marketing, ele tem duas distinções aí, né? Dois blocos a saber: o marketing estratégico e o marketing operacional. Uma coisa é que a gente opera, que a gente coloca em funcionamento, e a outra coisa é que a gente pensa, desenvolve, analisa, também controla. Alguma coisa a gente não consegue controlar naquilo que está fora, né, da nossa organização no macroambiente.
Mas a gente tem coisas que a gente consegue controlar também aqui no marketing estratégico. Porque o marketing estratégico, ele é relativo às funções, né, que procedem à produção e à venda do produto. O que ele vai incluir aqui? As pesquisas mercadológicas, por exemplo. Dentro dessas pesquisas, a gente observa, a gente se atenta às escolhas do mercado-alvo. Qual é o mercado que a gente vai abranger? O que eu estou pensando em relação ao mercado? Além da concepção do produto. Se eu sou uma indústria, eu vou desenvolver um produto. Que tipo de produto? Para quem eu quero atingir? Para quem eu vou vender? Esse produto é tecnológico ou não? É um produto que vai ter, de certa forma, boa aceitação? São tudo coisa que eu preciso pesquisar. Todas essas coisas tem que ter uma pesquisa mercadológica, senão eu não vou conseguir obter resultados, né, que eu vislumbro ser positivo, né? Além de fixação de preço, que eu tenho que fazer todas as pesquisas com fornecedores, desde lá do campo, onde é retirada a matéria-prima, também aquela indústria que processa a primeira parte da matéria-prima, que às vezes a indústria já compra o produto semi-processado e faz seu acabamento ou a transformação dele em um produto final. E aí eu preciso também ter todo um cálculo, todo o desenvolvimento do preço. Por isso que eu desenvolvo as políticas de preços lá nos 4 P's. Veja que ela está mais embutida no marketing estratégico do que no operacional. Não que não esteja no operacional, né? Mas aqui eu já começo fazendo a análise desde a matéria-prima, toda a logística, todos os custos que eu vou ter para produzir e entregar esse produto até o supermarket. Então, nessa política de preços eu desenvolvo várias razões aí, vários são os cálculos que são feitos para que eu possa chegar, né, a esse preço final e também levantar, descobrir qual que é o meu ponto de equilíbrio. Então, concepção do produto, fixação do preço e também as escolhas de canal de distribuição e comunicação. O que é um canal de distribuição? Eu posso contar lá com a praça, ou ponto de distribuição, dependendo do autor, e nela está inclusa a logística, desde a matéria-prima, pegar todo o supply chain, desde a matéria-prima até a entrega no supermarket ou no retail marketing. Se a minha indústria faz um trade marketing que leva até o varejista e depois o varejista se vira aí com os consumidores, é uma coisa. Agora, se o meu trade marketing ele desencadeia até a venda do consumidor, aquela venda direta da fábrica ou marketing direto, aí eu tenho uma outra estratégia para utilizar aí nessa logística, nessa distribuição desse produto, tá? Além da elaboração também da estratégia de comunicação e produção. Comunicação, ela está inserida em toda a organização, tanto é que a gente tem sistemas de informações, dentro deles sistemas de informações gerenciais, transacionais, de apoio às decisões, de apoio à gerência. Ela se comunica do lado de fora, no macroambiente, mas principalmente no microambiente, com todos os departamentos, todas as pessoas, tudo aquilo que é feito em relação à comunicação. Eu preciso ter uma estratégia também de comunicação para poder fazer isso. Né? Como que eu vou produzir sem ter uma comunicação que vai me dizer onde eu começo e onde termino? Porque a fabricação é um processo. Eu tenho entrada, processamento e saída. Eu tenho entrada, meio e fim. E eu preciso ter uma comunicação a respeito disso. Já no marketing operacional, ele vai designar as operações de marketing posteriores à produção. Veja que o estratégico ali ele estava pensando de como fazer,
e como pesquisar, como colocar no mercado, como desenvolver estratégias de comunicação, logística e tudo mais. E já no operacional eu estou colocando a mão na massa, né? Criação e desenvolvimento de campanhas de publicidade, por exemplo, né? Entra a promoção aí, o P de promoção, né? Também ações de vendas e do marketing direto, qual a estratégia que eu vou tomar. Então eu já estou operacionalizando o que o estratégico pensou e desenvolveu, né? Como que eu vou distribuir esses produtos então? Como que eu vou fazer um trade marketing e vou colocar dentro da empresa, dentro do mercado, por exemplo, um desenvolvimento de merchandising? Né? Como que eu vou desenvolver os serviços pós-venda, que é de uma importância gigantesca, né? Gigantesca. Como que a gente vai trabalhar o CRM? O Customer Relationship Management, né? Nada mais é do que a gestão de relacionamento com os clientes, com os consumidores. Então eu penso em todas essas ações aqui para eu poder desenvolver tanto o marketing estratégico quanto o marketing operacional, que é um marketing já de operações. Professor, se eu quiser falar só marketing, eu posso? Pode, claro. Aqui o autor vem só para dar uma separadinha, para dizer, olha lá no marketing estratégico, olha lá no marketing operacional. E aí você fica um pouco mais direcionado, né? Com ações mais estratégicas e ações também mais operacionais, tá? Então deixa eu trazer mais uma informação aqui para vocês no próximo slide, para a gente poder entender um pouco mais da essência do marketing estratégico. Veja. A função do marketing estratégico é seguir a evolução do mercado de referência, identificar os diferentes produtos, mercados e segmentos atuais ou potenciais, na base da análise de necessidades a satisfazer e orientar a empresa para as oportunidades existentes ou criar oportunidades atrativas, ou seja, bem adaptadas aos seus recursos e ao seu saber fazer, que oferecem um potencial de crescimento e de rentabilidade. Vamos ver aqui a citação de Lewis e Litter de 2001 na página 174. A essência do marketing estratégico é assegurar que as atividades de marketing da organização adaptem-se às mudanças ambientais externas e possuam os recursos de marketing para fazer isso efetivamente. Segundo esses autores aí, 2001 na página 74. Podem olhar aqui. Tá? Então, qual que é a função desse marketing estratégico? O que ele referencia no mercado? O que ele identifica, né, de produtos e também dos segmentos? Tá? Eu preciso fazer uma análise de forma geral. E aí, aquilo que o Michael Porter vem e fala nas estratégias competitivas, muitas vezes eu me foco apenas naqueles 5 itens, inclusive aquilo que a gente está trabalhando, né, em outras disciplinas também, como lá nos serviços, entendeu? Então eu preciso estar de olho em tudo isso aqui. Então quando eu trago aqui essa citação aqui de Lewis e Little, ele diz que a essência do marketing estratégico é assegurar que as atividades de marketing da organização adaptem-se a essas mudanças ambientais externas e possuam os recursos de marketing para poder fazer isso aí, né? Eu preciso também ter os recursos disponíveis, senão eu posso vir a ter problemas, né? E não é isso que a gente quer, né? Eu vou colocar um vídeo de uma entrevista do Michael Porter daqui a pouquinho para vocês, e aí vocês vão entender. Ela é bem curtinha, tem um pouquinho mais de 10 minutos, e ele vai falar um pouco sobre essas estratégias. Tem muito a ver com as forças competitivas que nós vimos ali atrás,
e também com esse material que a gente está vendo hoje, né, que ele vai dar uma trabalhada legal em relação às estratégias. Tá? Deixa eu passar mais um slide, que aí a gente entra nesse material do Porter, tá? nesse vídeo. Então dá uma olhadinha nessa próxima tela aqui. A dimensão temporal do marketing situa-se no médio e no longo prazo. Já que estou falando aqui de marketing, não estou falando apenas do curto prazo, né? Paliativo não funciona muito aqui. O seu objetivo é especificar a missão da empresa, definir metas, elaborar uma estratégia de desenvolvimento e cuidar da manutenção de uma estrutura equilibrada da carteira de produtos ou serviços. As ações estratégicas são adaptativas, respondendo às contingências ambientais na medida em que elas ocorram, visando com isso o alcance dos objetivos estratégicos da empresa. O grande ponto a ser buscado é o equilíbrio, principalmente o equilíbrio, é a busca da manutenção da estabilidade com o reconhecimento da necessidade de mudanças. Isso quando necessário. Isso como está mostrado aí nessa figura 4, né? Eu já estou até perdendo aqui um pouco dos números das figuras, tá? Mas não precisam levar tanto em consideração esse número, não. É importante que está aqui na tela, né, a figura para que vocês possam ver. Veja que essa figura ela é uma balança, tá? Papel do marketing estratégico. Por que é uma balança? Porque precisa haver um equilíbrio entre os objetivos da empresa e a necessidade do mercado. Porque se o objetivo da empresa, da organização for uma e a necessidade for outra, vai haver um desequilíbrio. Aí eu começo e eu vou perder, inclusive, né, com o mercado, porque eu vou estar abastecendo apenas os meus objetivos e não as necessidades do mercado. E também, se eu não focar nos objetivos da empresa e somente nas necessidades do mercado, por outro lado, eu também vou desequilibrar, tá, a minha balança aqui no papel do marketing estratégico, né? Então, essa dimensão temporal começa ali situando-se no médio e no longo prazo, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Né? O objetivo é especificar, então, a missão da empresa, definir as metas e elaborar as estratégias de desenvolvimento, né? Cuidando da manutenção e da estrutura muito bem equilibrada desse portfólio de produtos e dos seus serviços, né? Então, o que acontece nessas ações estratégicas? Elas são adaptativas? Elas são. Eu preciso pensar nessa balança? Preciso pensar na balança, porque eu não posso só olhar a necessidade do mercado e esquecer dos objetivos da organização. Eu preciso colocar em equilíbrio isso aqui. Por isso que existem estratégias, por isso que existe planejamento, para que eu possa olhar, né, desenvolver essa visão toda e ali conseguir o equilíbrio. O ponto importante aqui, talvez um dos mais importantes, nesse material que está colocado aqui, que o Kotler vem e fala da dimensão temporal, você precisa pensar médio e longo prazo, o paliativo de curto prazo, e também do equilíbrio entre as suas necessidades do mercado e os objetivos. Porque dessa forma, né, como grande ponto a ser estudado, a ser buscado, é o equilíbrio, eu também busco a manutenção da estabilidade. Se eu busco equilíbrio, eu busco estabilidade. Com o quê? Com o reconhecimento dessa necessidade de mudança? Sim, se necessário for, fazemos mudanças. Quando necessário? Quando eu precisar analisar os meus objetivos em relação ao mercado. Aquilo que o mercado vem colocando ou ainda contrapondo, né? E aí sim
tomar as estratégias, tomar decisões. Quando eu falo de decisões, eu estou falando de decisões gerenciais. Eu preciso do nível estratégico para poder enxergar muito bem, verificar o que está ocorrendo em todo o mercado, ter uma visão mais ampla. Por isso nós temos visão, missão e valores. Uma delas, a visão, é eu enxergar o que está acontecendo no mercado, eu vislumbrar o que eu posso explorar nesse mercado, e aí uma porção de outras coisas que estão envolvidas aí dentro desse fator empresarial, né? Dentro desse fator gerencial. O nível estratégico está aí para pensar a respeito de todas essas ações. O nível tático é para intermediar e o operacional é para fazer. Mas o operacional não é só aquele que coloca a mão na massa lá, que vai produzir, que opera a máquina. Também. Mas ele pode estar operando o mercado. Pode estar fazendo operação financeira de mercado, tecnológica, pesquisas, uma porção de outras coisas que tem muito a ver com o nível estratégico. Tudo tem a ver com o nível estratégico. Afinal, ele é gerido por ali. Tá certo? Beleza? Eu vou colocar o vídeo da entrevista do Michael Porter aqui para a gente entender um pouco melhor a estratégia e já eu volto na continuidade dessa apostila, certo? Abraço! I'm Michael Porter, and this is my Harvard Business School classroom where I teach about competitive strategy. Some of you may be very familiar with my ideas on strategy, and others of you may be just learning about the subject. It's a complicated subject. Here at Harvard, I spend about 50 sessions covering strategy with my MBA students. And clearly we're not going to be able in a short program like this to cover everything in this subject. But we've got on our side a very powerful tool, and that's the power of the video medium. Through this medium, I hope I'm going to be able to give you some of the essential concepts of developing strategy, but more importantly, to take you behind the scenes in a series of industries and important American companies to bring the concepts of strategy to life. And in the course of talking to the executives involved and seeing strategy in action, we can learn some lessons about strategy that are hard to learn any other way. What is competitive strategy? Competitive strategy is the positioning of a company in its competitive environment. Now, positioning means more than just product positioning or the marketing concept. It's the total positioning of the company, involving all the functions: production, distribution, logistics, service. The total picture of the enterprise is placing to the competitive environment. Now, how do we go about developing a strategy? Well, in developing a strategy, there are two fundamental questions that we've got to address. The first is the structure or attractiveness of the industry or industries in which we're competing. Some industries are a lot more profitable than others, year in and year out. And we simply must understand why. Because one of the essential parts of developing a strategy is to know how good the game is in which you're trying to compete. The second essential question in strategy is a company's position within its industry. Again, if we look at many industries, we see that no matter whether the industry profits are high or low, companies in the same business have widely different levels of profitability. Some, year in and year out, make a lot more money than others. And any strategist must understand what it takes to be a superior performer in the industry and not be one of the ones that's below average. Both of these questions are vital in developing strategy. Now let's turn to the first question, industry analysis. In any industry, no matter what it produces, whether it's a product or service or of any type, there are 5 basic forces of competition at work that are illustrated on this chart. The force in the middle is the one we most commonly think about, the rivalry among the existing competitors, the jockeying for position, price cuts, new product introductions, new capacity, that sort of thing. In some industries, rivalry is very gentlemanly and genteel. In other industries, rivalry is cutthroat. Somebody's always attacking the other guy. And as we'll see later, this is not an accident. Now,
This diagram, however, suggests that industry competition is broader than just the rivalry among the existing competitors. There's the threat of new entry, the threat that new competitors can come into the game. And they bring in new capacity, and if entry is easy, if it's easy for new players to come into the industry, that's going to erode the fundamental attractiveness of the industry. So one crucial dimension of industry structure is the barriers to entry. Industries also compete with substitute products or services. These are other products or services that can do the same thing as the industry's product. So for example, if you're selling steel, you're worried about plastics and other materials because they're substitutes for what your industry produces. If an industry faces close substitutes, this places a cap or a constraint on prices in the industry. You can only raise your prices so much or you'll start to erode the volume as the buyer deserts you to the substitute. You're always buying from suppliers in any industry. You're buying inputs like labor, materials, and machinery. To the extent that suppliers have bargaining power, they can constrain the profitability of an industry because they can, by bidding up their own prices, force the industry to absorb costs that it can't pass on in turn to its own buyers. They can strip the profitability out of an industry. And finally, of course, every industry sells to buyers. And those buyers may or may not have bargaining power. If they have bargaining power and if they're price sensitive, they may bargain away the profitability of the industry by demanding lower prices, by expecting more service that they don't pay for, and so on. So what we see is that in any business, the fundamental long-term profit potential is a function of the strength of these 5 competitive forces. The mix of forces will depend on the industry. Every industry is unique. But the overall strength of the 5 forces is going to determine whether an industry is a profitable one in the long term or one that's mediocre. Now, what determines the strength of each of the competitive forces, whether it be rivalry or buyer power or supplier power or whatever? Each of the competitive forces is shaped by a number of underlying structural determinants. In the case of rivalry, it's things like how fast the industry is growing, how high are the fixed costs, how much can you differentiate yourself from your rivals? These underlying determinants of each force are described in detail in your user's guide. They represent the raw material that you use to conduct industry analysis. To bring these ideas to life, let's take a look at a number of specific industries and see if we can't use this framework to assess their fundamental potential and how it might be changing. The pharmaceutical industry is an $80 billion industry worldwide, and it's one of the most profitable industries of any industry in the economy of any country. The average after-tax return on equity in the pharmaceutical industry has been around 20% for as long as anybody can remember, and very few companies ever have a bad year. Now, why is the pharmaceutical industry such a profitable business? Why is this such a terrific game to be in? Well, to answer that question, let's go back to our 5 competitive forces. Let's start with a buyer. There are 3 different buyers of drugs, but neither the doctor who chooses the drug, the patient who wants to feel better, or the insurance plan that pays most of the cost are price sensitive. Now let's turn from the buyer to the barriers to entry into the industry. How hard is it to get into the pharmaceutical industry? Well, the answer is it's darn hard for 2 important reasons. The first is that in order to get your drug accepted by the doctor, you've got to have thousands of salespeople. They're called detail men in this industry. And they call on the doctor and tell that doctor about new drugs and try to persuade the doctor to try the drug out on his or her patients. And it's very, very expensive to set up one of these organizations, and the doctor is very busy. In addition to a sales force, you need to actually come up with a new drug. You need something innovative to sell to that doctor, and the average cost of developing a new drug today is about $100 million. $100 million just to get into the game. And about $60 million of that is the cost of testing the drug to get it approved by the government, and that takes years. In fact, there's not been a significant new entrant into the pharmaceutical industry since the 1950s, when Syntex entered on the back of their breakthrough in contraceptive pills. Suppliers have little power in this industry. The cost of purchasing ingredients used in making a drug is a small percentage of total cost.
Most ingredients are commodities where suppliers have little room to raise prices. There are also few substitutes. Once an effective drug is on the market, it takes years for another therapy to make headway against it. Now, how about the process of competitive rivalry in the drug industry? Well, the process is pretty gentlemanly in this industry. Drug companies don't compete on price. They don't compete on price because they don't have to. The buyer isn't price sensitive. They are able to hold up the prices and compete instead on things like their brand reputation, the quality of their sales force, things that don't erode the profitability of the industry. So the pharmaceutical industry is what you might call a five-star industry. Every one of the five competitive forces is favorable. Let's turn to another industry, the airline industry, with a very different level of performance. For much of the post-World War II period, the airline industry has been regulated, both in the United States and in many foreign countries. And this industry illustrates very well how government can fundamentally affect the structure of an industry. Now, how do we think about the role of government in industry competition? It's tempting to view government as the sixth force. To add to the other five. But from our experience, that's not the best way to look at it. The best way to look at it is to see how government is affecting the other five. And by affecting each of the other five forces, government can either be a positive or a negative for industry competition. Now let's look at airlines. Under regulation, government suspended the structure of the airline industry. Prices were fixed, offsetting any power of the customer. Airlines were not allowed to enter new routes, nullifying rivalry. And new airlines were not really allowed into the industry, in effect, making the barriers to entry unbelievably high. Under regulation, the airline industry's profitability was reasonably good. But deregulation unleashed the fundamental structure of the airline industry and has set in motion a set of forces that have led to very mediocre returns since deregulation took place. Now, barriers to entry are very low. All you need is a few planes and you can enter 2 or 3 cities and you've got yourself an airline. And in fact, dozens of airlines have entered the industry as soon as it was allowed by government. The buyer is pretty price sensitive and is not very loyal. How long will you wait for the airline of choice? 15 minutes, 20 minutes? Customers are willing to switch from one airline to another based on who's convenient, who has the best price. Rivalry is intense. You have lots and lots of competitors with different cost structures, with very high fixed cost. Once you've got an airline fueled and you're going to make the trip anyway, you will cut price to get those incremental passengers. And suppliers to the airline industry have some clout too, in aircraft and some other key inputs to the industry. So once government gets out of the airline industry structure, the underlying structure goes to work, and that structure is not very favorable, and the profits reflect that. Now, we've seen how to analyze an industry by looking at the five forces. And we've seen how some industries are fundamentally more attractive than others, and profitability reflects that. But industries are not static. Industry structure can change. It can change either for better or for worse, for 2 basic reasons. First, environmental forces, like new technology, can shift the structure of the industry. And companies, through their own strategies, also have the power to shape industry structure. How do we analyze industry structural change? Well, once again, we use the 5 forces. An industry trend or a competitor development is significant for future industry structure if it affects one or more of the 5 forces. Now, to understand how this works, let's go back to the pharmaceutical industry, that gold mine I talked about earlier. In the pharmaceutical industry, there are 3 important changes that threaten to undermine that tremendous profitability of the industry. The first has to do with the buyer. Remember that buyer who didn't care about price? Well, that's starting to change. There's increasing pressure on cost control. It's coming from the government. It's coming from the insurance companies. It's coming because the cost of drugs has increased twice as fast as the consumer price index in the 1980s.
Now, this increasing pressure for cost control is leading to the second important change in the industry, and that's the emergence of so-called generic drugs. One of these babies. A generic drug doesn't have the brand name of the manufacturer, but has the identical chemical composition. It's therapeutically equivalent. And once a drug goes off of patent, as many have, it's legally possible for the drug to be imitated by another manufacturer. Now, increasingly, the government is legislating that doctors have to prescribe a generic, not the brand name of the manufacturer. The third important change in the pharmaceutical industry is the emergence of biotechnology. Now, biotechnology is a whole new way of doing research on drugs. But let's think about the impact of biotechnology on the structure of the pharmaceutical industry. It's doing a couple of things. First of all, it's reducing the cost of developing new drugs, lowering the barriers to entry. And in the process, whole new companies like Genentech with entirely new skills have an opportunity to enter this industry for the first time in decades. Now, these three changes, cost containment, generic drugs, and biotechnology, are all undermining the structure of the pharmaceutical industry. And unless drug companies can react or respond, the average profitability of that industry is likely to go down. But it doesn't always work that way. In some industries, structural change is positive. Now, let's return to the airline industry and discuss three important changes that are occurring in that industry that have the promise to fundamentally improve the industry that's been so difficult and so competitive for the last decade. The first important change is the so-called hub and spoke route system. Now, by having a lot of flights coming in and out of the same city every day, in a very coordinated way, an airline could get major efficiencies in operations, in marketing, and a number of other aspects of the business. The effect of the hub and spoke system was that airlines have started to compete on the basis of hubs, not on every individual flight. And this has also raised the barriers to entry into the airline industry. To get into a city now, you have to offer enough flights to compete with that airline who has that city as a hub. Another force changing the airline industry is the emergence of sophisticated management information systems. An airline is involved in hundreds of millions of transactions every day, fares, schedules, tickets, and modern computer technology has revolutionized the way all this can be done. It's allowed it to be automated. The problem, though, is that it takes millions, and if not hundreds of millions of dollars for an airline to develop this kind of sophisticated technology. And this huge investment has substantially raised the barriers to entry into this industry and given a new lever for some airlines to outdo others. The final change in the airline industry that's going to improve the industry structure is the so-called frequent traveler programs, where airlines give free travel to passengers who accumulate miles on their airline. Now, what are the airlines trying to do with frequent traveler programs? You'll remember that one of the crucial problems in the industry is that it was hard to differentiate. One airline was perceived as the same as another. Well, the frequent traveler programs have started to change that equation, and in the process, again, rivalry is starting to get less intense, and the barriers to entry are going up. Now, we've seen a number of industry examples spanning very different types of industries. What should we have learned about industry analysis? Well, first of all, we should have learned that industry analysis is the starting point of any strategy. You simply must understand the structure of each and every industry in which you're competing and the underlying reasons why that structure is what it is. Each industry is going to be different in terms of which competitive force is the most significant. And sometimes it's the buyer, sometimes it's barriers to entry, sometimes it's rivalry. But whichever force is most significant, that's the place where strategic attention really needs to be placed. That's where you should focus your creative energies in trying to improve your environment. Another crucial lesson in industry analysis is that you must constantly be looking for how your industry might change. Because we've seen in airlines and pharmaceuticals how important and even revolutionary industry structural change might be.
and we've seen how to use the Five Forces framework to analyze how your industry might indeed be changing. We've also seen, however, that companies have the power to shape their industry. You're not a passive participant in your industry. You can influence how industry structure evolves. And an essential part of any company's strategy must be an approach to making the industry structure better, particularly if a company is a leading company. But the final lesson is that there's a flip side of all this, and that is that companies can unwittingly destroy their industry just as easily as they can make it better. Many companies, by not thinking through the implications of their strategic moves, will go down a strategic path that undermines the industry structure, that makes the Five Forces worse. Any strategic move of any sort must constantly be tested against its impact on the fundamental structure. E aí, pessoal, o que acharam? Bacana, né? Formidável. Michael Porter é formidável, né? Apesar dele ter uma visão assim bastante capitalista da coisa, né, eu acho um espetáculo, né? Professor de Harvard não poderia ser diferente, né? Eu até sugiro que vocês assistam mais vídeos a respeito, né, do material do Porter, das estratégias. Tem bastante coisa aí na internet, entrevistas, tem algumas palestras aí de 1 hora e pouco com ele, que é bacaníssimo. Vocês vão aprender muito a respeito de Porter e das estratégias das forças competitivas, entre tantas outras coisas que ele traz, né, para nós estudantes, tá certo? Então, bons estudos para vocês. Vamos continuar. Eu quero mostrar para vocês agora, a gente ainda tem dois slides ainda para trabalhar aqui, né? E aí a gente encerra essa terceira parte, né? Essa apostila é uma apostila já grandinha, com bastante material, a gente vai ter 4 partes, aí a gente encerra ela, né? Hoje estamos na terceira. Vamos ao próximo slide, dá uma olhadinha aqui na tela, olha. As decisões relativas ao marketing estratégico orientarão os gestores organizacionais no seu planejamento. Veja que tem muito a ver com esse vídeo que nós assistimos agora do Porter. Por isso, o termo planejamento estratégico significa planejar a estratégia, os meios para atingir os fins, os objetivos de uma empresa, considerando determinado ambiente. Veja que tem o númerozinho 13 ali, né, que está se referindo ao autor. É uma citação de Campomar 2006 na página 3 a 6. Tá? Foi retirada dali. Um plano estratégico só faz sentido na medida em que inclua a visão de mercado, necessidades dos clientes, treinamento dos colaboradores internos e externos, estabelecimento de parcerias com intermediários e fornecedores e principalmente os objetivos dos acionistas e ou empresários, poderia dizer. E sem dúvida deve estabelecer sempre a visão de curto, médio e longo prazo. Olha, nós falamos lá no slide anterior aí dos prazos, da coisa temporal. Pode olhar aqui, olha, essas decisões relativas do marketing estratégico, eles vão orientar o quê? Né? Os gestores organizacionais aonde? No planejamento. O planejamento faz parte da estratégia, a estratégia faz parte do planejamento. Tudo isso tem um envolvimento muito íntimo, né? Então é por isso que esse termo significa planejar estrategicamente ou planejamento estratégico. Tá? Então quais são os meios para atingir os fins? Parece meio louco isso, meio redundante, né?
Mas os objetivos de uma empresa, considerando esse determinado ambiente, eu penso curto prazo, médio prazo e longo prazo. Assim como aquele slide anterior disse que o marketing ele trabalha o paliativo de curto prazo e depois os prazos mais extensos. Tá? É interessante que a indústria americana, por exemplo, faz planejamento para 20 anos. Aqui no Brasil a gente faz plano estratégico anual, porque se eu ultrapassar um ano eu vou ter problemas, porque modifica muito. Aqui cada governo que entra vira um tipo de mercado, né? Economia, entre outras coisas, né? E para determinadas áreas ambientais, como o ambiente demográfico, como o próprio ambiente econômico, né? Eu tenho uma mudança constante e aí muitas vezes eu não consigo acompanhar e ter um planejamento de longo prazo. Então, planejamento de longo prazo no Brasil é 5 anos no máximo, né? Aí eu digo para vocês, um plano estratégico só faz sentido à medida que ele inclua a visão de mercado. Nossa, eu tô voltando a falar de missão, visão e valores? Sim, estou. O que é a visão de mercado? Aquilo que eu consigo enxergar, vislumbrar. Ser a empresa de grande porte, fornecendo bens duráveis que satisfaçam as necessidades dos clientes e que ampliem o mercado, sendo quem no mercado. Então eu preciso ter uma visão muito conjugada com os objetivos e com a missão da empresa. Então a minha visão é sim bastante relativa com a missão e os valores da empresa, né? E eu, claro, pensar nas necessidades dos clientes. Eu não posso deixar de fora, né, as necessidades dos clientes. Aí eu faço o quê? Treinamento de colaboradores, né, não posso deixar de fazer isso. Estabelecimento de parcerias, pode ser com intermediários de fornecimento, né, parceiros terceirizados, empresas que dão suporte, consultorias, assessorias, counseling, coaching, qualquer uma coisa dessas aí que pode também fazer parte, né, do nosso processo aqui, né? E também eu preciso pensar muito nos stakeholders, né, nos acionistas ou empresários, aqueles que estão de fato participando na organização, às vezes até seu próprio dono, às vezes é um conglomerado de ações. Então a gente leva em consideração todas essas coisas aqui para a gente poder sim gerir a empresa de um modo mais seguro, de um modo mais bem estabelecido, né, muito bem gerido, muito bem pesquisado, para que eu não tenha respostas erradas do mercado. Não adianta também eu ter uma visão deturpada, né? Eu costumo brincar na sala de aula, falo que tem que ter visão além do alcance, tem que ser Thundercats. Por quê? Porque se eu trabalhar, vocês já ouviram falar em tapa? Eu que sou da roça, então eu posso dizer para vocês, tapa é um aparelhinho, um negócio que coloca no cavalo, assim, ó, para ele não poder olhar de lado, aí ele só olha para frente. Então, se acontecer alguma coisa aqui do lado, não tem problema de assustar o animal. Ele não vai disparar, ele não vai dar coice, nada disso. Então você coloca o tapa para que ele olhe só para frente. Não posso ter esse tipo de visão de tapa, só olhar reto. Porque senão eu tenho problemas de gestão aí. Eu preciso ter uma visão periférica, e fazer as análises. Tem que ser analógica. Analógica não, digital. Posso utilizar tecnologias. É uma brincadeira isso, né, gente? Mas assim, de fazer uma análise, sim, tá? Uma visão periférica, uma visão 360 graus de preferência, para eu poder melhorar, aumentar o meu campo de visão, de ser maior, de ser melhor, de abastecer, de tudo aquilo que os nossos objetivos propõem e que nós queremos alcançar, né? E aí ele até coloca no final que, sem dúvidas, deve se estabelecer sempre a visão de curto, médio e longo prazo. Veja que tem tudo a ver com a explicação, né?
O que é uma visão de curto prazo? Eu vejo o que está acontecendo agora. Quando eu faço controle e avaliação, eu vejo o que está acontecendo agora para não ter problemas. Quando eu tenho uma visão de médio prazo, é aquilo que já está planejado, é aquilo que eu já estou colocando em prática, que eu estou fazendo o controle e avaliação do meu plano estratégico. E a visão de longo prazo, eu ainda estou em construção, ou já tenho mais ou menos vislumbrado aquilo que eu quero fazer e estou no desenvolvimento. Então veja a importância de tudo isso aí, né, somada a essa estratégia, ao plano estratégico. Tá? Vamos ver nosso último slide aqui para a gente poder encerrar esta aula. Dá uma olhadinha ali. Nota. Eu deixei essa nota da miopia de marketing por último. Inclusive é uma citação de Levitt, de 1990. Está nas páginas 147 a 173, tá? Uma citação indireta de Kotler, né? Mas também de uma importância, né, grande. Vamos ler. Nota. Miopia de marketing. Em 1960, Theodore Levitt, professor de Harvard, na Harvard School, escreveu o artigo que se tornou um clássico da literatura de gestão, no qual sublinhou os perigos do marketing de vistas curtas, o que se chama-se de miopia. Esta miopia consiste na atitude de concentração nos produtos da empresa, ênfase no produto, sem atender aos mercados e à concorrência, ênfase no mercado. Levitt ilustrou esta postura como o exemplo das companhias de trem norte-americanas, bastante poderosas no início deste século, mas que hoje agonizam no segmento de transportes de passageiros, né? Estão mais nas cargas. Elas não compreenderam que a grande ameaça estava no desenvolvimento das autoestradas e dos transportes aéreos, e não nos problemas técnicos enfrentados pelas empresas. Faltou-lhes olhar para além do produto, um erro comum em muitas empresas até os dias atuais. Há outros critérios fundamentais para dar resposta às necessidades do mercado, como comunicação adequada, conveniência através de um sistema de distribuição eficiente e um valor adequado às expectativas do consumidor. Tá aí Levitt, 1990, página 147 a 173. E aí, pessoal, pode dar uma olhadinha aqui. Se tratando de miopia, a gente pode falar de muitas empresas que tiveram uma miopia na visão, uma visão muito curta, uma visão que não deu uma resposta, né, tão interessante ao mercado. Né? Tem um livro do Kotler, do Las Casas, que ocorreu uma situação bem interessante. Quando eu estava no Mato Grosso, na Universidade Estadual do Mato Grosso, na Unemate, que eu lecionava marketing lá, nós trouxemos o Las Casas para fazer uma palestra numa semana da administração lá. Foi um evento grandioso, né? Teve até encontro de acadêmicos de administração do estado do Mato Grosso, foi bem interessante. E naquela palestra, era uma pós-graduação também no final de semana, e naquela palestra o Las Casas trouxe um livro chamado Marketing Titânico. É um livro que ele tinha publicado naquela época. E assim, eu tive a honra de dividir a pós-graduação com ele, porque a pós-graduação lá funcionava assim, 2 finais de semana por mês. Né? Então o Las Casas veio e deu o primeiro módulo falando do marketing titânico, e eu concluí 15 dias depois a pós, né, o módulo do Las Casas. Então eu tenho um certificado que eu dividi com Las Casas uma pós-graduação, né? Até porque ele não poderia sair de São Paulo para vir 15 dias depois
concluir esse material aí até pela distância, né? Então ele trabalhou tanto na pós quanto nessa palestra o marketing titânico das empresas que tiveram miopia e se afundaram. Um exemplo muito clássico disso é a empresa Kodak de fotografias, máquinas fotográficas, né? Quando começaram a surgir as câmeras digitais, a Kodak pensou da seguinte forma: olha, isso nunca vai dar certo. As pessoas não querem olhar uma fotografia no computador. Elas querem ver a fotografia na mão, no papel, no álbum. As pessoas gostam de manipular a fotografia. E hoje eu pergunto para vocês: qual empresa está vendendo uma câmera analógica que você precisa mandar revelar o filme? Nenhuma, né? A não ser aquelas maquininhas lá, Polaroid, que você tira foto, sai na hora e você entrega, que aquilo é uma festa, né? Nem tem uma qualidade tão superior assim, né? Mas a Kodak errou, não teve essa visão ampliada, errou na estratégia e quase quebrou. Hoje ela está desenvolvendo impressoras, também câmeras digitais, mas ela levou muito tempo e quase custou a vida. Por quê? Porque teve uma miopia. Ela não enxergou a diferenciação de mercado, a evolução tecnológica e se ateve apenas àquele modus operandi, né? Foto de mão. Tá aqui a minha foto, tá aqui o meu álbum. Aí acaba não dando certo, tá certo? Vamos dar uma olhadinha no nosso tempo aqui. Estamos quase encerrando aí, faltando 1 minutinho, 2 minutinhos aqui pra gente encerrar. Vamos fazer as considerações finais então, né? Esse aqui é o slide da nossa atividade, olha aí, né? Dá uma olhadinha ali, ó. Então essa aqui é a atividade que vocês vão desenvolver, vão colocar lá no fórum. E aí eu vou fazer a correção e atribuir nota para vocês, tá? Olha aqui, pessoal, quero dizer uma coisa para vocês. Muito cuidado que tem aluno estourando em faltas aí, porque não está assistindo a aula, não está fazendo as atividades e colocando a palavra-chave que tem sempre no meio da aula. O que acontece? Ele não gera presença quando não faz isso. Teve aluno que chegou a 18 faltas aí no final do bimestre. Eu acabei tirando uma para não reprovar direto, mas está faltando de novo. Então vocês vão ter problemas com faltas. Não é porque está remoto que pode ser bagunçado que não vou assistir porque não quero. Faz parte da formação de vocês. Depois vão fazer prova, copiam, né? Se baseiam em material errado, interpreta errado as informações e passa aí na risca sem saber a matéria direito, né? Então, cuidado, tá? Preste bem atenção. Certo? Bom, pessoal, então vamos encerrando essa aula. Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim, tá aqui o endereço, tá? Ou lá no WhatsApp, tanto faz, não tem problema não, se mandarem lá, tá? Esse material tá lá no meu canal do YouTube, Alex Caparelli, vocês podem reportar lá, dar um joinha. Não esqueçam também de visitar de vez em quando aí o meu canal profissional, canal Planeta Marketing Oficial, tá? Lá no programa de episódios Aprendendo Fácil, eu sempre falo isso para fazer uma publicidade. Esse material tá no meu site, logo as aulas também, que é o www.planetamarketing.com.br, certo? Então vamos encerrando essa aula. Eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou do curso de administração da Faculdade Santa Maria da Glória SMG, os períodos 4º e 5º períodos de administração. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana. Eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou Faculdade SMG.